Você já foi expulsa da própria casa? Não, eu não falo de desastres naturais ou de dívidas que engolem os alicerces. Falo de ser posta para fora pelo seu próprio filho, aquele que você embalou no ventre por 9 meses, aquele por quem você abriu mão de viagens, de sonhos, de uma vida que existisse para além do ritmo das panelas no fogão. Aconteceu numa sexta-feira. Lembro-me com uma clareza que fere, porque sexta-feira sempre foi o dia da minha feijoada. Aquela feijoada caprichada, que borbulha por horas no fogo baixo, perfumando a casa inteira com o cheiro de afeto, de linguiça, paio e alho frito. Um aroma que subia pelas escadas e se agarrava às cortinas, um abraço invisível em cada cômodo. Eu tinha 69 anos, 42 deles dedicados integralmente a ele, ao Paulo. O jantar estava na mesa. A feijoada fumegava, a farofa com seus pedacinhos de bacon crocante, a couve refogada ainda brilhando de azeite, as laranjas fatiadas e aquela pimenta biquinho que ele tanto gostava. Tudo estava perfeito. Tudo como sempre. Então, ele abriu a boca. Mãe, a gente precisa conversar. A boca do estômago gela. Mãe sabe. A gente sempre sabe quando algo ruim se aproxima. É um sexto sentido que se desenvolve à força de vigília, de decifrar cada mudança no tom de voz, cada olhar atravessado. Eu tinha notado os cochichos entre ele e a Júlia nos últimos dias, as conversas que morriam no instante em que eu entrava na sala. Os olhares cúmplices, conspiratórios. Mas eu não estava preparada para o que veio a seguir. A Júlia está grávida. Por um segundo apenas, meu coração deu um salto de alegria. Ser avó de novo? A Laura, minha neta, já tinha 16 anos. Um bebê traria vida nova à casa. E a gente precisa do seu quarto. O garfo parou a meio caminho da minha boca. O mundo pareceu congelar. Como assim? Precisa do meu quarto? Júlia sorriu. Ah, aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Um sorriso que não tocava os olhos, um esgar de triunfo antecipado. O mesmo que ela usava sempre que conseguia o que queria. É que o quarto de hóspedes é muito pequeno, sogra, ela disse, com uma doçura venenosa. Com o bebê chegando, vamos precisar de mais espaço. Seu quarto é o maior, tem closet, banheiro. Seria perfeito. Meu quarto. O santuário que dividi com meu marido por 30 anos. O quarto onde ele morreu, às 7, segurando a minha mão e me fazendo prometer que eu cuidaria de mim. Onde chorei todas as noites nos primeiros 6 meses de viuvez. O quarto com a janela que se abria para o quintal, para as rosas brancas que plantei em sua memória. Meu quarto. E onde eu vou dormir? Minha voz saiu um fiapo. Paulo nem sequer me olhou. Cortava um pedaço de linguiça com uma precisão cirúrgica, como se dissecasse um problema matemático. Você pode ficar no quarto de hóspedes. Ele é aconchegante. Aconchegante. Que palavra delicada para descrever um cubículo de 3 metros quadrados, com uma cama de solteiro espremida contra a parede e uma janela que dava para o muro do vizinho. Paulo! Comecei. Esta é a minha casa. Foi quando ele bateu com a mão na mesa. Os pratos pularam. O copo de Júlia virou, derramando suco de laranja na toalha de linho que eu mesma bordara. É disso que eu estou falando. Ele explodiu. Sempre você e as suas coisas. Sua casa, seu quarto, suas vontades. E o meu filho? Meu filho não importa? Ele vai nascer num quarto minúsculo porque a avó é egoísta demais para abrir mão de um cômodo que mal usa? Egoísta. A palavra ecoou na sala silenciosa. 69 anos vivendo para ele. E eu era egoísta. Olhei ao redor. Vera, irmã do meu falecido marido, covarde como sempre, encontrava um refúgio impossível no brilho da couve em seu prato.
Júlia mantinha aquele sorriso maldito, o sorriso de quem acaba de vencer um jogo. E o meu filho? Meu filho me olhava como se eu fosse um obstáculo, um móvel velho a ser removido para dar lugar ao novo. Então é assim, mãe. A voz dele agora era fria, controlada. Ou você cede seu quarto para minha esposa, que está grávida e precisa de conforto, ou você faz as suas malas. Você já sentiu o chão desaparecer sob os seus pés? É como se todas as certezas que você levou décadas para construir simplesmente evaporassem. Como se você descobrisse que passou a vida inteira construindo um castelo na areia. Mas eu não chorei. Isso é importante. Eu não chorei. Naquele momento, uma clareza gélida tomou conta de mim. Levantei-me devagar. Dobrei meu guardanapo de tecido com uma calma que não sentia e o coloquei ao lado do prato ainda cheio. Tudo bem, Paulo. Minha voz soou estranhamente serena, como a superfície de um lago antes da tempestade. Eu vou fazer as malas. Vi a confusão cruzar o rosto dele por uma fração de segundo. Ele talvez esperasse uma cena, lágrimas, uma súplica. Eu não lhe daria essa satisfação. Subi as escadas, cada degrau rangendo sob meus pés, ecoando os anos que dediquei àquela casa, àquele filho. Entrei no meu quarto, ainda meu, por enquanto, e fechei a porta. Foi só então, na solidão daquele espaço sagrado, que as lágrimas vieram. Mas não eram de tristeza, eram de pura fúria. Deixe-me contar quem eu era antes daquela sexta-feira. Meu nome é Joana Ferreira dos Santos. Um nome comum, do tipo que se esquece 5 minutos após ser apresentado. E talvez essa sempre tenha sido a minha essência. Alguém fácil de esquecer, de ignorar, de dar como certa. Minha mãe me ensinou desde cedo que mulher de verdade serve. Serve a comida, serve o marido, serve os filhos. E eu aprendi a lição. Casei-me com Roberto, um bom homem, mas distante. Tive Paulo. Tornei-me mãe, a profissão que anula todas as outras. Mas eu guardava um segredo. Desde que comecei a trabalhar como contadora, ainda jovem, eu separava uma parte do meu salário. Minha mãe também me ensinou isso. Mulher precisa ter um dinheiro que o marido não sabe, filha. É seu plano de fuga. Eu nunca fugi. Mas aquele dinheiro, minha rota de fuga silenciosa, financiou a vida do meu filho. Paguei a faculdade particular dele quando Roberto adoeceu. Comprei seu primeiro carro, um Gol velho, para que ele não precisasse pegar duas conduções. Você é a melhor mãe do mundo, ele me disse. E eu acreditei. Quando Roberto se foi e a casa ficou grande e silenciosa demais, foi Paulo quem me impediu de vendê-la. É a casa da família, mãe. Quando ele se separou e precisou de um teto, foi a minha porta que se abriu. Quando ele e Júlia foram despejados, foram os meus braços que os acolheram. É só por uns 2 meses, mãe, ele disse. Ficaram 8. 8 meses em que eu cozinhei, limpei e servi. 8 meses em que me tornei uma serviçal invisível na minha própria casa. Porque mãe engole, mãe aguenta, mãe desaparece para que os outros possam brilhar. Até aquela sexta-feira, quando a máscara finalmente rachou. Dentro do quarto, com o rosto molhado, peguei o celular com as mãos trêmulas de raiva. Disquei o número de Rita, minha melhor amiga. Meu filho me expulsou do meu quarto, disse sem rodeios. Do outro lado da linha, um silêncio. E então, a voz dela, firme. Joana, você ainda tem aquele dinheiro guardado? O dinheiro. O que restara dele? Tenho. Quanto? O suficiente. Então você não vai fazer mala nenhuma, ela disse, e eu podia ouvir seu sorriso desafiador.
Você vai fazer o seguinte: amanhã de manhã, pega seu carro e vem para o Guarujá. Lembra daquela casinha amarela perto da praia que te mostrei? Está à venda. Barata. Eu lembrava. Uma casinha com janelas brancas e um terraço de madeira, a 2 minutos do mar. Um sonho distante. Eu vou, respondi, e a decisão soou, como a coisa mais certa que eu já havia dito na vida. É isso aí, Jô, disse Rita. Mostra para esse menino mimado quem é a Joana. Quando desliguei, fui até a cômoda. Abri a gaveta de baixo e, no fundo, dentro de uma pasta azul desbotada, encontrei os extratos da minha poupança secreta. 487 mil reais. Não era apenas dinheiro. Era o peso de cada sacrifício, de cada sim dito querendo dizer não, de cada pedaço de sonho adiado. Era a minha vida, traduzida em números, e pela primeira vez, os números não mentiam. Eles me diziam que eu era livre, eu sobrevivera. Ao tempo, aos imprevistos e às sangrias financeiras que meu filho, periodicamente, me infligia. Era o suficiente. Mais do que suficiente. Sentei-me na beirada da cama, o celular outra vez na mão. Abri o aplicativo do banco, o saldo confirmando a minha modesta vitória, e digitei na busca as palavras que eram a minha única rota de fuga. Casa à venda. Guarujá, litoral. Até 300 mil. Surgiram várias opções, mas o meu coração só disparou quando a vi. Uma casinha amarela, com venezianas de um branco neve. 280 mil reais. A descrição listava 2 quartos, um banheiro, cozinha americana e um terraço com churrasqueira, a apenas 2 minutos da praia. Residência aconchegante, dizia o anúncio. Perfeita para aposentados ou como casa de veraneio. Cliquei nas fotos, uma por uma, percorrendo o seu interior com os olhos. Era simples, limpa, vazia. Parecia esperar que alguém lhe devolvesse a vida. Eu podia comprá-la à vista, e ainda me sobraria o suficiente para os primeiros meses, para a adaptação a uma nova existência. Uma batida na porta interrompeu os meus pensamentos. Mãe? A voz de Paulo. Você está bem aí dentro? Bem, que pergunta irônica. Estou a fazer as malas, Paulo, como você pediu. Silêncio do outro lado. Não precisa ser dramática, mãe. A gente pode conversar sobre isso amanhã. Você pode ficar no quarto de hóspedes por enquanto. Enquanto ele falava, eu salvava a página da Casa Amarela nos favoritos do meu celular. Um clique silencioso e definitivo. Não precisa, filho. Eu já resolvi onde vou ficar. Que bom. O alívio na sua voz era quase palpável. Então, até amanhã. Ouvi os seus passos a afastarem-se pelo corredor. De volta para a Júlia. De volta para o seu mundo, onde eu era apenas uma personagem secundária, facilmente descartável. Peguei uma bolsa de viagem do armário, mas não para enchê-la de roupas. Coloquei lá dentro os meus documentos, as fotos da Laura, a pasta azul com os extratos bancários. Eu não estava apenas a fazer as malas, estava a preparar a minha fuga. E pela primeira vez em 69 anos, não sentia um pingo de culpa. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei até às 3 da manhã no celular, mergulhada em pesquisas, casas no litoral, advogados de direito da família, valores de imóveis na zona sul de São Paulo. A minha casa, a casa que era o meu lar, valia, segundo os sites de avaliação, entre 850 e 950 mil. 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros e um quintal com churrasqueira, num bairro valorizado. Se a vendesse, mesmo depois de comprar a casa na praia, eu teria quase 1 milhão livre. Mas vender significava deixar Paulo sem a sua rede de segurança.
sem o lar da família para onde ele sempre podia voltar quando a vida apertava. E para ele, a vida apertava sempre. Sentei-me na beira da cama, o olhar perdido no quintal escuro. As roseiras que plantei em memória de Roberto eram apenas manchas na penumbra. Você está disposta a fazer isso? Perguntei a mim mesma num sussurro. A resposta veio imediata, cristalina. Sim. No sábado de manhã, às 6, desci para a cozinha. Um hábito de 40 anos não se quebra de um dia para o outro. Fiz café, preparei pão na chapa, pus manteiga e geleia na mesa, mas não chamei ninguém. Tomei o meu café sozinha, na varanda dos fundos, ouvindo a briga dos pardais nos galhos da jabuticabeira. Era um dos poucos momentos de paz que ainda me restavam naquela casa. Às 7h30, entrei no carro. Um Corolla branco, de 2015, que eu comprara com o dinheiro da venda do velho Gol do Paulo. Sim, mesmo quando ele vendia algo que era tecnicamente meu, o dinheiro revertia para ele. Mas não hoje. Conduzi as 2 horas até Guarujá com as janelas abertas e o rádio no volume que eu queria. Nem muito alto, nem muito baixo. A meio do caminho, Paulo ligou. Mãe, onde é que você está? Acordei e não tem café pronto. Bom dia, Paulo. Saí para resolver umas coisas. Que coisas? Você não disse nada. Não preciso dar satisfações da minha vida, filho. Um silêncio chocado do outro lado da linha. Está bem, disse ele, com um tom de quem não entende, nem se esforça para entender. A que horas você volta? A Júlia quer almoçar fora, mas precisamos de você para. Boa sorte, então. E desliguei. As minhas mãos tremiam no volante. Não de medo, de poder. Eu tinha desligado o telefone na cara do meu filho. Pela primeira vez na vida, eu dissera não. E o céu não me caíra em cima da cabeça. Rita esperava-me num café de esquina, com vista para a praia. Estava bronzeada, de t-shirt desportiva e com o cabelo grisalho preso num rabo de cavalo. Assim que me viu, levantou-se e deu-me um abraço apertado. Orgulho de você, Jô. Eu ainda não fiz nada. Você veio. Isso já é quase tudo. Enquanto bebíamos um sumo de maracujá, ela explicou-me os detalhes. A dona da casa mudara-se para Porto Alegre para ficar perto dos filhos e queria vender a propriedade rapidamente. Estava vazia há 2 meses, mas bem conservada. Ela aceita uma proposta à vista. Pode fechar hoje mesmo, se quiser. Hoje? Sim, Joana. Por que esperar? 42 anos da minha vida foram passados à espera, esperando que o Paulo crescesse, que amadurecesse, que aprendesse a dar-me valor. Eu estava cansada de esperar. Vamos ver a casa. Ficava numa rua tranquila, longe da zona mais turística. Os vizinhos eram, na sua maioria, aposentados e famílias de veraneio. O chão era de calçada portuguesa, sombreado por árvores antigas. Quando Rita abriu o portão, respirei fundo. A casa era pequena, muito menor que a minha em São Paulo, mas tinha algo que a minha já não possuía há anos: paz. Entramos. O ar cheirava a casa fechada, a maresia e madeira. A sala, com o seu piso de taco, abrigava um sofá velho, esquecido pela antiga dona, e uma janela grande que dava para um terraço. O terraço foi reformado no ano passado, explicou Rita. Dá para fazer um churrasco aqui, beber uma cerveja a ver o pôr do sol. Eu já mal a ouvia. Caminhei até a janela, o meu olhar fixo no mar ao longe. Não se via a praia, mas sentia-se. O cheiro, o som distante das ondas, a luz mais clara, mais limpa. Os quartos eram simples. O maior tinha espaço para uma cama de casal e um guarda-roupa. O menor poderia ser um escritório
ou um quarto para quando Laura viesse visitar. A cozinha, integrada na sala, tinha uma bancada de granito e armários brancos. Antiga, mas funcional. O banheiro, com os seus azulejos azuis de outrora, estava impecável. Voltei para a sala, para a janela, para o terraço, para o mar. Eu quero. Rita sorriu. Tem certeza? Absoluta. Mas você nem perguntou sobre os vizinhos, os impostos. Rita, olhei para ela, a decisão firme nos meus olhos. Pela primeira vez em 42 anos, estou a fazer algo só para mim. Só para mim. Não vou perder tempo com detalhes. Eu quero esta casa. Ela abraçou-me. Então vamos comprar essa porra dessa casa. Ligamos para a proprietária dali mesmo, do terraço. Dona Marlene, uma senhora de 74 anos, com uma voz firme e um forte sotaque gaúcho. À vista? A senhora vai comprar à vista, dona Joana? Sim, posso fazer a transferência ainda hoje. Meu Deus do céu! É a resposta às minhas orações. Olhe, posso descer para 270 mil se fecharmos hoje. Preciso do dinheiro para a minha reforma aqui. 10 mil a menos. Cada cêntimo contava. Fechado. Meia hora depois, eu estava sentada num pequeno escritório, sob o gotejar de um ar-condicionado, a assinar uma proposta de compra. A corretora, uma moça de saltos altos e dentes demasiado brancos, não parava de sorrir. A senhora não quer ver mais casas antes? Comparar preços? Temos opções melhores, mais perto do. Eu quero aquela. Ela piscou, confusa, mas imprimiu os papéis. Proposta aceite, sinal de 10% transferido na hora. O restante seria pago na segunda-feira, com a assinatura da escritura. Quando saí da imobiliária, eu tinha uma casa na praia. E Paulo não fazia a menor ideia. Voltei para São Paulo às 6 da tarde. O trânsito estava infernal, mas eu não me importei. Parada no meio dos carros, imaginei como seria acordar com o som das ondas em vez de buzinas. Ao entrar na garagem, vi o carro de Paulo no meu lugar. A raiva voltou, mas era uma raiva fria, controlada. Entrei pela cozinha. Paulo e Júlia estavam na sala a ver televisão. Nem se viraram. Boa noite, disse eu, tirando os sapatos. Mãe, finalmente! Paulo levantou-se irritado. Onde você esteve? Tentei ligar umas 5 vezes. Estava a resolver a minha vida. Que vida? Você nem trabalha mais. Aquelas palavras doeram. Aposentei-me aos 65, depois de 40 anos a trabalhar, a contribuir, a sustentar um filho sempre que ele precisava. E agora, nem trabalhava mais. Como se a aposentadoria fosse sinônimo de preguiça. Eu estava a ver uma casa na praia. Júlia virou-se, o rosto uma máscara de incompreensão. Para alugar nas férias? Para morar. Silêncio. Então, Paulo riu. Um riso curto, incrédulo. Morar? Mãe, você não pode morar sozinha no litoral. Você tem 69 anos. Exatamente por isso. Porque tenho 69 anos e quero aproveitar o tempo que me resta a fazer o que eu quero. Júlia e Paulo trocaram um olhar, aquele olhar de cumplicidade que eu agora conhecia tão bem. Sogra, eu acho ótimo você querer passear, mas mudar de cidade? Não é um pouco radical? Radical. Como se morar na praia fosse um ato de loucura. Está bem, disse Paulo, aproximando-se com a postura de quem explica o mundo a uma criança. A senhora quer morar na praia. E esta casa aqui? O que vai acontecer com ela? Aí estava. A pergunta que eu esperava desde sexta-feira. Eu vou vender. O rosto de Paulo perdeu a cor. Vender? Mas esta é a casa da família, mãe. Era.
Você não pode fazer isso. A Laura vem para cá nas férias. Eu cresci aqui. O pai, o seu pai morreu há 7 anos, Paulo. E esta casa está no meu nome. Só no meu. Você não pode fazer isso sem me consultar. Por quê? Você consultou-me antes de me expulsar do meu próprio quarto? Júlia também se levantou. Ninguém está a expulsar a senhora, sogra. Só pedimos que cedesse o quarto para o bebê. É pelo bem da família. Pelo bem da família. Uma entidade unilateral onde eu só dava e eles só recebiam. Sabe de uma coisa, Júlia? Olhei-a nos olhos. Você tem razão. É pelo bem da família. E foi a pensar no meu bem que eu decidi sair daqui. Mãe, você está a ser dramática! Paulo começou a gritar. Tudo isso por causa de um quarto? Um quarto? Você está a destruir a nossa família por causa de um cômodo? Eu poderia ter gritado de volta, ter chorado, ter implorado para que ele visse o que estava de a fazer, mas de repente, com uma clareza dolorosa e libertadora, eu entendi. Ele nunca iria entender. Não por ser mau, mas porque eu o criei assim. Durante 42 anos, eu ensinei-lhe que mães não têm necessidades, que são poços infinitos de serviço e dinheiro, que mães não dizem não. Eu criei um filho que me via como um recurso. A culpa também era minha. Mas isso ia mudar. A começar agora. Boa noite, Paulo. Boa noite, Júlia. Caminhei em direção às escadas. Amanhã conversamos sobre os detalhes da venda. Deixei-os paralisados na sala. No meu quarto, peguei no celular e comecei a pesquisar advogados de direito imobiliário. Eu não estava a fazer bluff. Eu ia vender aquela casa. No domingo de manhã, acordei às 5. O céu ainda estava escuro. Fiz café e sentei-me na varanda dos fundos, com uma chávena fumegante e uma manta sobre os ombros. O frio de junho em São Paulo parecia penetrar nos ossos. Mas eu não pensava no frio. Pensava em como chegara até aqui, a planear o desmantelamento da vida que construí. Roberto dizia sempre que eu era boa a planear. Você tem cabeça fria, Jô, ele falava. Não entra em pânico, resolve. Como contabilista, aprendi a ver números, padrões, consequências. E que decisões emocionais geralmente saem caro. Pela primeira vez, eu usaria essa habilidade a meu favor. Peguei num caderno de capa dura, um daqueles que usava para as despesas da casa, e virei para uma página em branco. No topo, escrevi: Plano de ação. E comecei a listar. 1. Comprar a casa da praia. Feito. 2. Contratar advogado. Verificar o processo de venda da casa. Atualizar o testamento. Garantir que Paulo não possa contestar. 3. Vender a casa de São Paulo. Encontrar um corretor de confiança. Prazo: 2 meses. 4. Organizar a mudança. O que levar? O que vender? O que doar? O prazo final estava traçado na minha mente. Fim de agosto. O quinto e mais importante item da minha lista mental era sucinto, mas carregado de peso: estabelecer limites. Nada de empréstimos, nem pequenos favores. E, acima de tudo, nenhuma culpa. No papel, parecia simples, mas eu sabia que cada passo seria uma batalha. Principalmente o último. A vida inteira me ensinaram que mãe não impõe limites. Mãe é um verbo de ação contínua. Dar, perdoar, entender, esperar. Sempre. Mas eu estava exausta. Às 7 em ponto, Paulo desceu. Tinha olheiras profundas, o rosto amassado de quem não dormiu bem. Serviu-se de café sem me dirigir o olhar. Mãe, a gente precisa conversar. Estou ouvindo. Ele se sentou na cadeira à minha frente, o suspiro pesado preenchendo o silêncio da cozinha.
Você não pode vender a casa. Posso sim, é minha. Legalmente, talvez, mas imoralmente. Mãe, eu cresci aqui. Todas as minhas memórias estão nestas paredes. Como você pode simplesmente jogar tudo isso fora? Eu não estou jogando nada fora, Paulo. Estou seguindo em frente. Para uma casa na praia? Sozinha? Mãe, você nem sabe nadar. Quase ri. Não preciso saber nadar para morar perto do mar, filho. Ele esfregou o rosto com as duas mãos, um gesto de pura frustração. Quando ergueu os olhos novamente, eles brilhavam com lágrimas contidas. Por favor, não faz isso. A gente pode conversar sobre o quarto, sobre. Não é sobre o quarto, Paulo. Então é sobre o quê? Como eu poderia explicar? Como fazê-lo entender que a gota d'água não fora a exigência do meu quarto, mas sim o peso de 42 anos de invisibilidade? De ser útil, mas não amada, necessária, mas jamais valorizada. É sobre mim, Paulo. Pela primeira vez na vida, é sobre mim. Ele se levantou de supetão, a cadeira arrastando-se ruidosamente no chão. Você está sendo egoísta. E o pai? Ele construiu esta casa com as próprias mãos. Ele ia querer que você jogasse tudo para o alto assim? E ali estava, o golpe baixo. Usar o nome de Roberto contra mim. Respirei fundo. Você sabe qual foi a última coisa que o seu pai me disse, Paulo? Antes de morrer? Ele ficou em silêncio. Ele segurou a minha mão. Continuei, a voz embargada pela lembrança, e disse: Cuida de você, Jô. Pela primeira vez na vida, cuida de você. E eu prometi. Estou 7 anos atrasada, mas vou cumprir minha promessa agora. Deixei-o parado na cozinha e subi para o meu quarto. Peguei o celular e digitei no Google: Advogado Direito Imobiliário São Paulo. Dezenas de resultados. Filtrei por avaliações, especialização, proximidade. Encontrei um escritório na Avenida Paulista, 5 estrelas, especializado em divórcio, inventário e venda de imóveis. A advogada principal era uma mulher, doutora Cristina Alves. Na foto do site, aparentava ter uns 50 anos, cabelos curtos e um olhar firme que inspirava confiança. Enviei uma mensagem pelo WhatsApp Business. Boa tarde. Preciso de orientação sobre a venda de um imóvel em meu nome e atualização de testamento. Tenho urgência. Seria possível agendar uma consulta? A resposta veio em menos de 5 minutos. Bom dia, senhora Joana. A doutora Cristina tem um horário amanhã, às 14 horas. Confirma? Confirmo. Perfeito. Favor trazer documentos pessoais, a matrícula do imóvel e a identidade dos herdeiros. Herdeiros. Meu olhar vagou até a foto de Paulo na cômoda. 3 anos, um sorriso banguela, segurando um sorvete derretido na praia de Ubatuba. Ele tinha sido uma criança tão doce. Como chegamos a este ponto? Mas eu sabia a resposta, aos poucos. Um sim de cada vez. Um sacrifício de cada vez. Um pedaço da minha identidade entregue a cada vez, até não sobrar mais nada. Mas agora? Agora eu ia recuperar o que era meu, nem que isso me custasse a relação com meu único filho. Às 14 horas de segunda-feira, eu estava sentada numa sala elegante, com vista para o formigueiro humano da Avenida Paulista. A doutora Cristina era exatamente como na foto. Firme, direta, sem rodeios. Então, dona Joana, a senhora quer vender o imóvel que está em seu nome e atualizar o testamento. Correto? Correto. E seu filho mora com a senhora atualmente? Mora, sem pagar aluguel, sem dividir despesas, e agora quer o meu quarto. Ela arqueou uma sobrancelha, um gesto sutil de compreensão. Entendo.
A senhora tem outros dependentes financeiros? Não, apenas ele. Mas é um homem adulto, de 42 anos, com plenas condições de trabalhar. Ótimo. Então, legalmente, não há impedimento algum. A casa é sua, registrada unicamente em seu nome, livre de dívidas ou ônus. A senhora pode vendê-la quando quiser. E o testamento? Como está atualmente? O padrão. Deixo tudo para o meu único filho. E deseja mudar para. Quero deixar 60% para minha neta, Laura, 30% para meu filho e 10% para uma ONG de proteção animal que apoio. Cristina sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. A senhora sabe que isso vai causar uma guerra familiar, não sabe? Eu sei, mas é o que eu quero. Então, é o que faremos. Vou preparar a minuta do testamento para a senhora assinar na próxima semana. Quanto à venda, vou lhe indicar um corretor de confiança. Ele é rápido, eficiente e cobra uma comissão justa. Saí do escritório da doutora Cristina com mais do que esperança. Eu tinha um plano, concreto, com datas e horários. Reunião com o corretor na quarta. Assinatura do Novo Testamento na sexta. A escritura da casa de praia, já agendada para a quinta. As peças do meu quebra-cabeça, antes espalhadas pelo chão, começavam a se encaixar. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu me senti no controle. E isso era, ao mesmo tempo, assustador e libertador. Na quinta-feira, assinei a escritura da casa na praia. Foi num cartório pequeno no Guarujá, com um ventilador de teto barulhento e o cheiro nostálgico de papel velho. A antiga dona, Marlene, veio de Porto Alegre só para a assinatura. Era uma senhora elegante, de cabelos brancos bem cortados e mãos adornadas por anéis de ouro. A senhora será muito feliz aqui, ela disse, apertando minha mão após a última assinatura. Esta casa tem uma energia boa. Eu mesma fui muito feliz nela. Então, por que está vendendo? Perguntei, curiosa. Um sorriso melancólico tocou seus lábios. Porque meus filhos estão em Porto Alegre. E na nossa idade, Joana, precisamos estar perto de quem se importa conosco. Engoli em seco. A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. E se. E se aqueles que deveriam se importar simplesmente não se importam? Ela me olhou fundo nos olhos, e naquele instante vi um universo de compreensão. Então, ela respondeu com uma sabedoria serena. Nós aprendemos a nos importar com nós mesmas e a encontrar quem realmente mereça a nossa companhia. Saí do cartório com as chaves na bolsa e o coração martelando no peito. Dirigi até a casa, a minha casa, e entrei. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som distante do mar e pelo sussurro do vento nas árvores. Caminhei pela sala vazia, pelo quarto que seria meu, pelo terraço onde eu tomaria café todas as manhãs. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sorri. Um sorriso verdadeiro, que vinha de dentro. Tirei uma foto do terraço, com a vista do mar ao fundo, e mandei para Rita. Missão cumprida. A casa é minha. A resposta dela foi imediata. Ah, parabéns, Jo. Quando você se muda? Em breve, muito em breve. Voltei para São Paulo naquela mesma tarde, mas a viagem foi diferente. Eu não estava voltando para casa. Estava voltando para um campo de batalha. Porque agora era a hora da segunda fase do plano: vender a casa em São Paulo. Na sexta-feira, recebi Rodrigo, o corretor indicado pela doutora Cristina. Era um homem na casa dos 40, impecável em seu terno bem cortado, carregando uma pasta de couro que parecia conter o peso de centenas de transações bem-sucedidas. Exalava profissionalismo. Marquei a visita para as 10 da manhã, um horário em que eu sabia que Paulo estaria no trabalho e Júlia numa reunião.
Eu não queria interrupções. Rodrigo percorreu a casa inteira, medindo, fotografando, anotando detalhes em seu tablet. Localização excelente, ele murmurava. 3 quartos, todos com armários embutidos, banheiros reformados, quintal com churrasqueira. Quando terminamos, sentamo-nos na cozinha. Dona Joana, serei direto. Esta casa está avaliada entre 850 e 950 mil. Consigo vendê-la por 900 mil em até 2 meses. 900 mil reais. Era mais do que eu esperava. E se eu tiver pressa? Pressa como? Quero vender em 1 mês. Ele ponderou por um momento. Em 1 mês, consigo por 850. À vista, provavelmente. Tenho uma carteira de investidores que compram rápido. 850 mil. Mais os 207 mil que ainda restavam na poupança. Mais de 1 milhão de reais. O suficiente para eu viver confortavelmente até o fim dos meus dias, mesmo que vivesse até os 90. Fechado. Pode começar o processo. Ótimo. Vou precisar agendar fotos profissionais, fazer a planta baixa, anunciar nos portais. Posso trazer o fotógrafo amanhã? Pode. E os moradores atuais? Ele perguntou, olhando ao redor. Tem mais alguém morando aqui? Meu filho e minha nora, mas eles terão que sair. Rodrigo assentiu, profissional. Entendo. Apenas um aviso. Casa ocupada vende mais devagar e por um preço menor. Se conseguir desocupá-la, vou desocupar. Perfeito. Quando ele se foi, afundei no sofá da sala. A mesma sala onde, uma semana antes, meu filho me dera um ultimato. Peguei o celular e abri a calculadora. Casa da Praia. 270 mil gastos. Saldo restante. 207 mil. Venda da casa. 850 mil, na estimativa mais baixa. Total, mais de 1 milhão. Fiz as contas dos meus gastos mensais. Sem aluguel, condomínio baixo, água, luz, internet, comida, remédios, um pouco para o lazer. Eu conseguiria viver muito bem com 3 mil reais por mês. O montante total, dividido por 3 mil, dava mais de 300 meses, 25 anos. Eu tinha 69. Estatisticamente, viveria até os 80 e poucos. Iria sobrar dinheiro. E o Paulo? Paulo teria que aprender a se virar sozinho. A porta da frente se abriu. Júlia entrou primeiro, carregada de sacolas de compras. Paulo veio logo atrás. Oi, sogra. Comprei umas coisinhas para o chá de bebê que vou fazer mês que vem. Você viu aqueles guardanapos azuis? Uma graça. Ela despejou as sacolas na mesa da cozinha. Caixas de decoração, pratinhos descartáveis, balões. Quanto gastou nisso tudo? Perguntei, a voz neutra. Ah, só uns 500 reais. Coisa simples. 500 reais em guardanapos e balões. E quem pagou? Júlia piscou, surpresa com a pergunta. Como assim? Quem pagou? Você ou o Paulo? Eu, ué? No cartão. Que bom, falei, levantando-me do sofá. Porque eu não vou mais emprestar dinheiro para festas. Um silêncio tenso se instalou. Paulo largou a mochila no chão. Mãe, ninguém te pediu dinheiro. Ainda. Mas eu sei como funciona. Daqui a 2 semanas, você viria me dizer que a fatura do cartão está alta e perguntar se eu não posso ajudar. Só desta vez. Nossa, mãe, que desconfiança! Júlia riu, um riso nervoso que não alcançou seus olhos. A gente se vira. Ótimo, porque de agora em diante vocês vão ter que se virar mesmo. O que isso quer dizer? A voz de Paulo já demonstrava irritação. Quer dizer que eu não vou mais bancar seus luxos, nem emprestar o meu carro, nem pagar as suas contas. Acabou. Acabou?
Ele soltou uma risada incrédula. Mãe, você está surtando? O que deu em você esta semana? Clareza, Paulo. O que deu em mim foi clareza. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. O celular tocou quase imediatamente. Era Laura. Vó, o papai acabou de me mandar um áudio dizendo que você está estranha. O que aconteceu? Laura, minha neta. A única pessoa naquela família que me enxergava como um ser humano. Sua avó está aprendendo a dizer não, meu amor. Graças a Deus. Ela riu do outro lado da linha. Já não era sem tempo. Fiz uma pausa. Laura, se eu fizer algo que machuque o seu pai, você vai me entender. Vó, o que você vai fazer? Vou vender a casa. Silêncio. A casa da família? Ela perguntou, a voz cautelosa. Sim. E você vai morar onde? Comprei uma casa na praia, no Guarujá. Pequena, mas é minha. Mais silêncio. E então, Laura soltou uma gargalhada. Alta, livre. Vó, você é foda. Laura, essa boca. Desculpa, mas é verdade. Você finalmente está fazendo algo por você mesma. Mal posso esperar para te visitar. Você não está brava? Brava? Vó, eu estou orgulhosa. Meu pai e a Júlia são uns sanguessugas. Já estava na hora de alguém dar um basta. Quando desliguei, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas não eram de tristeza. Eram de alívio. No sábado seguinte, o fotógrafo veio. Cheguei em casa às 9 da manhã, após uma saída estratégica para o supermercado, que, na verdade, foi uma reunião para acertar os últimos detalhes com o Rodrigo na imobiliária. Paulo e Júlia tomavam café na cozinha quando entrei, seguida por um homem carregando câmeras profissionais e equipamentos de iluminação. Bom dia, este é o Rafael, o fotógrafo. Ele vai tirar umas fotos da casa. Paulo quase cuspiu o café. Fotos? Que fotos? Para o anúncio de venda. O rosto dele se tornou uma máscara vermelha de fúria. Mãe, não! Paulo, sim. Você não pode fazer isso sem me consultar. Posso e vou. Como eu já disse, a casa é minha. Só minha. Júlia se levantou, aproximando-se com aquela voz melosa que ela usava para conseguir o que queria. Sogrinha, vamos conversar com calma, sim? A gente entende que a senhora ficou chateada com o episódio do quarto, mas não é sobre o quarto, Júlia. Interrompi. Então é sobre o quê? Eu olhei para ela. Realmente olhei. A barriga de grávida começando a despontar. As unhas feitas, a roupa cara, provavelmente comprada com um cartão de crédito já no limite. O sorriso falso de quem finge preocupação, mas só anseia por conforto. É sobre eu ter 69 anos e estar cansada de servir a pessoas ingratas. O sorriso dela desapareceu. Ingratas? Ingratas, Júlia. Sim, ingratas. Minha voz saiu firme, cortante. Vocês dormem sob o meu teto de graça, comem da minha comida, usam a minha internet, a minha água, a minha luz. Eu passo, lavo e cozinho para vocês. E como se não bastasse, ainda cobiçaram o meu quarto. Tudo isso sem um único tostão, sem um mísero obrigado. Então, sim, a palavra é exatamente essa: ingratos. Paulo atirou a xícara na pia com uma força assustadora. O som do espatifar da louça ecoou pela cozinha. Rafael, eu me virei para o fotógrafo que estava paralisado no canto, sem saber para onde olhar. Pode começar pela sala, por favor. Ele assentiu rapidamente e praticamente fugiu da cozinha. Mãe, você não pode fazer isso. Paulo agora gritava, a voz rompendo de raiva. E onde é que vamos morar? A pergunta de Paulo pairou na cozinha, carregada de uma expectativa que me gelou a espinha. Vocês são adultos. Vão encontrar um lugar. Com que dinheiro?
Ele rebateu, a voz um tom mais alta. Estou desempregado. E ali estava. A verdade que ele vinha escondendo, como um animal ferido, por semanas. Desempregado? O choque na minha voz foi genuíno. Virei-me para Júlia, que observava a cena do canto da mesa. Tu sabias disto? Ela apenas assentiu, o desconforto estampado no rosto, incapaz de me encarar. Desde quando? Insisti, a minha paciência a esvair-se. Desde. Desde março, murmurou Paulo, o olhar fixo no chão. Março. Fazia 3 meses. 3 meses que ele estava desempregado e não me tinha dito uma única palavra. Continuou a viver debaixo do meu teto, a comer da minha comida, a gastar a minha água quente em banhos intermináveis e a minha internet em maratonas de séries. E, ainda por cima, teve a audácia de querer o meu quarto. Então, vocês estavam aqui, a viver à minha custa, enquanto guardavam este segredinho? Íamos contar, disse Júlia, a voz um fio. Na hora certa. A hora certa teria sido no dia em que perdeste o emprego, Paulo. Explodi, a mágoa a transformar-se em raiva. Para que pudéssemos planear as coisas juntos, mas preferiste usar-me como um hotel gratuito. Usar? Mãe, és minha mãe. As mães ajudam os filhos. Um filho de 42 anos não precisa de uma mãe a tempo inteiro. Precisa de responsabilidade. Dei-lhe as costas e saí da cozinha. Na sala, encontrei Rafael, o fotógrafo, a captar nervosamente os ângulos da divisão. Desculpe a cena, disse eu em voz baixa. Fique tranquila, dona Joana. Já fotografei casas em pleno processo de divórcio. Já vi coisas bem piores. As fotografias ficaram prontas em 2 dias. Eram espetaculares. Rafael tinha um talento especial para transformar o mundano em mágico. Nas imagens, a minha casa parecia saída de uma capa de revista. A luz a entrar pelas janelas, o quintal verde e convidativo, os quartos espaçosos e arejados. Rodrigo, o agente imobiliário, colocou o anúncio online numa terça-feira à tarde. Na quarta de manhã, já tinha 15 interessados. Dona Joana, preciso de agendar visitas. 3 pessoas querem ver a casa ainda esta semana. Posso marcar? E os atuais moradores? Eles vão ter de se habituar à ideia. A primeira visita foi na quinta-feira, às 3 da tarde. Um casal jovem, ele médico, ela arquiteta. Chegaram de Uber, com os olhos a brilhar assim que viram a fachada. Paulo estava em casa, claro, esparramado no sofá a ver televisão, quando eles entraram. Com licença, disse eu, colocando-me à frente do casal. Paulo, temos visita para ver a casa. Podes ir para o teu quarto, por favor? Ele olhou para mim com um ódio que eu nunca tinha visto antes, puro e sem disfarces. Não. Como assim, não? Não vou sair da minha sala só porque te passaste da cabeça e queres vender a nossa casa. O casal trocou um olhar visivelmente constrangido. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Rodrigo, pode mostrar-lhes os quartos? Eu já me junto a vocês. Quando o agente subiu com o casal, sentei-me ao lado de Paulo no sofá. O som da televisão enchia o silêncio pesado entre nós. Estás a dificultar as coisas de propósito. Acusei, a voz um sussurro tenso. Porque estás a destruir a nossa família de propósito. Paulo, disse, virando-me para o encarar. Eu cozinhei para ti durante 42 anos. Lavei a tua roupa, paguei as tuas contas quando foi preciso, dei-te dinheiro quando não tinhas, acolhi-te quando te separaste e dei-te um teto quando ficaste sem opções. E tu retribuíste, tentando expulsar-me do meu próprio quarto. Por isso, não me venhas falar de família. Foi só um pedido, mãe. A Júlia está grávida. E eu estou velha, Paulo.
Tenho 69 anos. Passei a vida inteira a servir-te. Agora, eu só quero viver o pouco que me resta em paz. É assim tão difícil de entender? Ele não respondeu. Quando o casal desceu, o médico sorriu-me, polido. A casa é linda, dona Joana. Vamos pensar e depois damos uma resposta. Eles não voltaram a ligar. Nem o segundo casal, que veio na sexta, nem o terceiro, que apareceu no sábado. No domingo, Rodrigo ligou-me. Dona Joana, preciso de ser sincero. A casa é ótima. O preço é justo. A localização é perfeita. Mas ter um morador hostil a tempo inteiro está a afugentar os compradores. Eu sei, Rodrigo. A senhora consegue convencê-lo a colaborar? Ou talvez a sair por uns dias durante as visitas? Vou tentar. Menti. Eu sabia que ele não iria colaborar. Teria de forçar a situação de outra maneira. Na segunda-feira, acordei com um plano. Se Paulo não ia sair voluntariamente, eu criaria uma situação em que ele não teria outra escolha. Desci para tomar o pequeno almoço e encontrei a cena do costume. Paulo no sofá, a ver Netflix, Júlia a pintar as unhas na mesa da cozinha e a louça suja da noite anterior ainda na pia. Nem um bom dia me deram. Fui direta ao assunto. Paulo, a partir de amanhã, vou começar a cobrar renda. Ele pausou a série. O quê? Renda. Vocês moram aqui, usam tudo e não contribuem com nada. Vou começar a cobrar 3.000 por mês, 1.500 para cada um. Júlia largou o frasco de verniz, que rebolou pela mesa. A senhora está a brincar, não está? Estou a falar muito a sério. Pousei uns papéis na mesa. Aqui está um contrato de arrendamento simples que a minha advogada preparou. Vocês assinam, pagam mensalmente e podem ficar até a casa ser vendida. Paulo pegou nos papéis, leu-os por alto e atirou-os de volta para a mesa com desdém. Isto é ridículo. Eu sou teu filho. Exatamente. E um filho adulto paga as suas próprias contas. Eu estou desempregado. A Júlia está empregada. Júlia cruzou os braços. O meu salário mal chega para as minhas despesas, sogra. Então vais ter de cortar na algumas despesas. Unhas, cabeleireiro, roupa, ou então arranjar um sítio mais barato para morar. Tu queres pôr-nos na rua? A voz de Paulo tremia, uma mistura de fúria e pânico. A tua nora está grávida e tu queres pôr-nos na rua? Eu não estou a pôr ninguém na rua. Estou a cobrar para morarem na minha casa. É diferente. É a mesma coisa. Nós não temos como pagar. Então vão ter de encontrar outra solução. Peguei na minha mala e saí. Fui até casa da Rita, que me recebeu com café quente e pão de queijo. Estás a gostar disto, não estás? Disse ela com um sorriso cúmplice. Gostar do quê? De ter o poder, de mandar, de o ver a rastejar. Pensei naquilo por um momento. Sabes que mais, Rita? Estou. Estou mesmo a gostar. E não vou pedir desculpa por isso. Durante 42 anos, eu servi. Agora é a minha vez. Tenho tanto orgulho em ti, Jo. Fiquei por lá até ao anoitecer. Quando voltei a casa, Paulo e Júlia não estavam. Havia um bilhete na mesa da cozinha. Fomos procurar um apartamento para alugar. Não tínhamos escolha. Bom, ótimo, na verdade. Nas 3 semanas seguintes, assisti à desintegração gradual da vida confortável que eles levavam. Paulo conseguiu algumas entrevistas de emprego, mas nada se concretizou. Júlia começou a fazer horas extraordinárias. A tensão entre os dois era palpável. Discutiam por tudo e por nada. E eu? Eu continuei com a minha rotina. Acordava cedo, fazia café só para mim, saía para caminhar, voltava e refugiava-me no meu quarto a ler. Deixei de cozinhar para eles, deixei de lhes lavar a roupa, deixei de perguntar se precisavam de alguma coisa.
Foi como desligar um interruptor que esteve ligado durante décadas. Estranho, mas libertador. Com a casa mais calma, Rodrigo conseguiu agendar novas visitas, até que numa quinta-feira o telefone tocou. Era ele, a voz cheia de entusiasmo. Dona Joana, tenho uma proposta. De quanto? 820 mil, a pronto. É de um investidor que quer comprar para arrendar. Podemos fechar amanhã. 820 mil. Era um pouco menos do que os 850 que eu pedia, mas era a pronto. Era rápido. Era a minha liberdade. E quanto tempo até eu receber o dinheiro? 30 dias depois de assinar a escritura. É o tempo do processo legal. E preciso de desocupar a casa quando? Em até 60 dias após a assinatura. 60 dias, 2 meses. Estávamos no final de julho. Isso levar-me-ia até ao final de setembro. Fechado. Ótimo. Vou preparar a documentação. Marcamos a assinatura para a semana que vem? Pode marcar. Quando desliguei, fiquei sentada no meu quarto por um longo tempo, a olhar para o nada. Eu tinha vendido a casa. A casa onde me casei, onde criei o meu filho, onde o meu marido morreu. A casa onde passei as últimas 4 décadas da minha vida e não sentia um pingo de culpa. Apenas um peso imenso a ser levantado dos meus ombros. A assinatura foi marcada para uma terça-feira, às 2 da tarde. Não contei a Paulo. Na segunda à noite, jantamos em silêncio. Fiz uma massa simples, só para não morrermos à fome. Eles comeram rápido e subiram. Fiquei sozinha na cozinha, a lavar a louça, a olhar pela janela para o quintal escuro. As roseiras brancas que plantei em homenagem ao Roberto estavam em flor, perfumadas e cheias de vida. Roberto, sussurrei para a noite. Espero que entendas o que estou a fazer. Claro que ele entenderia. Foi ele quem me pediu para eu cuidar de mim. Só demorei 7 anos a começar. Na terça de manhã, arranjei-me com um cuidado especial. Vesti umas calças pretas, uma blusa branca, um blazer cinzento, um toque de batom, uns brincos discretos. Uma mulher de 69 anos olhou para mim do espelho. Cabelos grisalhos, rugas à volta dos olhos e da boca. Mas os olhos estavam diferentes. Estavam vivos. Boa sorte, Joana, disse ao meu reflexo. O cartório era o de sempre, cheiro a papel velho e a burocracia. O comprador, o senhor Marcelo, era um investidor imobiliário. Assinamos uma pilha de documentos. Quando o notário bateu com o carimbo final, um som seco e definitivo, eu deixei de ser a dona da casa onde vivi durante 40 anos. Parabéns, dona Joana, disse o senhor Marcelo, apertando minha mão. O dinheiro entra na sua conta em até 30 dias e tem 60 dias para desocupar o imóvel. Saí do cartório com as pernas a tremer. Sentei-me num banco de jardim e observei a vida a acontecer à minha volta. A minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Peguei no telemóvel e liguei à minha advogada. Doutora Cristina, sou a Joana. Já assinei a venda. Perfeito. E quando vai contar ao seu filho? Hoje à noite. Boa sorte. Vai precisar. Cheguei a casa às 5. Paulo estava no sofá, como sempre. Júlia fazia um chá na cozinha. Onde é que estiveste o dia todo, mãe? A tratar de uns assuntos. Subi, tomei um banho demorado e deixei a água quente levar a tensão acumulada. Quando desci, às 7, estavam a jantar pizza. Podem vir à sala, por favor? Preciso de falar convosco. Eles sentaram-se no sofá. Eu, na poltrona, em frente a eles. Respirei fundo. A casa foi vendida. Silêncio. Paulo parou com a fatia de pizza a meio caminho da boca. Como assim, vendida? Eu vendia. Assinei a escritura hoje à tarde. A fatia de pizza caiu-lhe das mãos.
Tu, tu fizeste o quê? Vendi a casa, Paulo, por 820 mil reais a pronto. Júlia ficou pálida como cera. Mas, e nós? Nós moramos aqui. Vocês têm 60 dias para sair, até o final de setembro. Paulo levantou-se de um salto, o rosto vermelho de fúria. Tu não podes fazer isto. Esta casa é da família. Esta casa era minha. Agora é do senhor Marcelo, um investidor que pagou bem por ela. Eu vou processar-te, gritou ele. Isto é abandono. Vou anular esta venda. Peguei no telemóvel. Podes tentar. Mas a minha advogada já me garantiu que a venda é legal, válida e irrevogável. A casa estava só no meu nome. Tu não és meu dependente legal. Isto é vingança. Estás a fazer isto porque eu te pedi o quarto. Não, Paulo. A minha voz saiu calma, fria como gelo. Estou a fazer isto porque, durante 42 anos, tu me trataste como um recurso descartável. E eu cansei-me. Júlia começou a chorar. E nós? Vamos morar onde? Com um bebê a caminho? Isso é um problema vosso. Vocês são adultos. Vão encontrar uma solução. Tu és uma cobra, sibilou Paulo, e deu um pontapé na mesa de centro. O vidro estalou. Uma cobra sem coração. O pai, se te visse agora, lá do céu, teria nojo de ti. Aquilo doeu, mas não o suficiente para me fazer vacilar. O teu pai pediu-me para eu cuidar de mim, Paulo. E é exatamente isso que estou a fazer. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. Ouvi gritos lá embaixo. Choro. Coisas a serem partidas. Mas não desci. A guerra tinha começado e eu estava determinada a vencê-la. Os dias que se seguiram foram os mais tensos da minha vida. Paulo mal me dirigia a palavra. Júlia tentou a manipulação emocional, chorando e falando do bebê que ia nascer sem um teto. Mas eu mantive-me firme. Entretanto, comecei a organizar a minha própria mudança. Contratei uma empresa pequena e expliquei que levaria pouca coisa. O resto seria vendido ou doado. A senhora precisa de ajuda para organizar o que fica e o que vai? Perguntou a rapariga da empresa. Não, obrigada. Eu já sei exatamente o que vai comigo. E era verdade. Na minha mente, a lista já estava feita. As minhas roupas, as fotografias da Laura, alguns livros. O jogo de panelas que ganhei no casamento. O edredão azul. As pequenas coisas que faziam sentido guardar. O resto era apenas o peso de uma vida que eu estava, finalmente, a deixar para trás. O resto era apenas mobília. Objetos mudos, coisas que preenchiam o espaço físico, mas deixavam um vazio na alma. Não havia ali qualquer lastro emocional. Agendei a mudança para o último sábado de setembro, 2 dias antes do prazo final que lhes fora dado. A cada dia que se esvaía, eu via o desespero crescer nos olhos de Paulo e Júlia. Eles mergulharam numa busca frenética por apartamentos, mas cada porta que se abria revelava um novo beco sem saída. Aluguéis exorbitantes, espaços minúsculos, bairros onde o medo era um vizinho constante, ou distâncias que tornariam o dia a dia um calvário. Mãe, não estamos a conseguir encontrar nada decente por menos de 2.500 de aluguel, disse-me Paulo numa manhã, a voz carregada de derrota. Pois vão ter de encontrar. A Júlia está grávida. Precisam de um lugar com, no mínimo, 2 quartos. Paulo, vocês tiveram 60 dias de aviso. Se não se organizaram, o problema é vosso. Por que é que estás a fazer isto? Parei o que estava a fazer, etiquetando caixas com os pertences que me acompanhariam até a praia, e encarei-o. Tu realmente não sabes? Não, não sei. Por causa de um maldito quarto, estás a destruir a nossa vida? Não se trata do quarto, Paulo. A minha voz, pela primeira vez,
Quebrou a barreira do controlo, subindo um tom. Trata-se do desrespeito, da ingratidão, de 42 anos em que me sacrifiquei por ti, para que me retribuísses como se eu fosse uma empregada. Eu nunca te tratei como uma empregada. Sim, trataste. Moras de graça na minha casa há meses. Não pagas uma conta, não compras comida, não limpas nada. Eu cozinho, lavo, passo, organizo. E quando precisaste de mais espaço, a tua solução não foi alugar um lugar maior. Foi tirar-me o meu quarto. O quarto onde dormi durante 40 anos, onde o teu pai morreu. E ainda tiveste a coragem de me dar um ultimato. Ou eu cedia, ou fazia as malas. Ele permaneceu em silêncio. Então, eu escolhi fazer as malas, Paulo. Só que à minha maneira. Virei-lhe as costas e continuei a etiquetar as caixas. 2 semanas antes da mudança, o dinheiro da venda caiu na minha conta. 820 mil reais. Somado ao que já tinha, o montante ascendia a mais de 1 milhão de reais. Sentei-me na beira da cama, os olhos fixos no ecrã do telemóvel, no extrato bancário que brilhava no escuro do quarto, e chorei. Não eram as lágrimas amargas da tristeza, mas a torrente purificadora da libertação. Na quinta-feira que antecedeu a mudança, a minha neta Laura apareceu de surpresa. Tocou a campainha às 2 da tarde. Assim que abri a porta, ela envolveu-me num abraço apertado. Avó, vim ajudar-te a fazer as malas. O teu pai sabe que estás aqui? Sabe. E está furioso. Ela sorriu. Mas eu sou maior de idade. Faço o que quero. Subimos para o meu quarto e passamos a tarde imersas no caos organizado das minhas coisas. Laura era eficiente, prática. Dobrava roupas com precisão, embrulhava objetos frágeis em jornal, montava caixas com uma destreza invejável. À meio da tarde, ela perguntou: Avó, posso fazer-te uma pergunta? Claro, querida. Arrependes-te? Parei de dobrar uma blusa e olhei para ela. De quê, exatamente? De vender a casa, de fazer tudo isto. Pensei cuidadosamente antes de responder. Não, Laura, não me arrependo. Pela primeira vez em décadas, estou a fazer algo que eu quero, não o que esperam de mim, não o que é conveniente para os outros. O que eu quero. Ela sorriu, um sorriso genuíno. Então estás certíssima. E tu? Perguntei-lhe. Estás zangada comigo? Zangada? Avó, eu admiro-te. O meu pai é um filho ingrato que sempre te usou. Está mais do que na hora de ele aprender a caminhar com as próprias pernas. Mas ele é meu pai, e tu és minha avó. E entre um filho mimado de 42 anos e uma avó que sacrificou a vida inteira por ele, eu escolho-te a ti. Choramos abraçadas, ali, no meio do quarto, rodeadas de caixas que continham os fragmentos de uma vida e a promessa de outra. No dia seguinte, a advogada, doutora Cristina, ligou-me. Joana, o testamento está pronto. Quando quer assinar? Pode ser hoje? Pode. Às 4? Perfeito. Fui ao escritório dela ao final da tarde. O testamento estava impresso, formal, legal. 3 páginas que ditavam a divisão dos meus bens: 60% para Laura Maria Ferreira, neta, 30% para Paulo Roberto Ferreira dos Santos, filho, e 10% para o Instituto de Proteção Animal de São Paulo. Assinei cada página. A doutora Cristina providenciou as testemunhas. Tudo registrado, tudo legal, tudo irrevogável. O seu filho vai contestar, ela avisou-me. Deixe-o contestar. Vai perder. Provavelmente sim. O testamento está blindado. A senhora está lúcida.
não tem dependentes legais, está no pleno uso das suas faculdades. Ele não tem como o anular. Saí do escritório com uma cópia do testamento na mala. Mais uma peça encaixada no seu devido lugar. O sábado da mudança amanheceu soalheiro, um típico final de setembro em São Paulo, com um sol forte num céu azul límpido e uma temperatura agradável. Perfeito para recomeços. O caminhão chegou pontualmente às 8 da manhã. Dois rapazes jovens e eficientes começaram a carregar as caixas que eu deixara separadas na garagem. Paulo e Júlia só apareceram às 9. Quando desceram as escadas e viram o movimento, estacaram a meio. O que é que se está a passar? Perguntou Paulo, com a voz ensonada de quem acabou de acordar. Estou a mudar-me, como te avisei. Hoje? Hoje. Mas. Mas ainda faltam 2 dias para o prazo. Prefiro sair antes, dar-vos tempo para organizarem as vossas coisas com calma. Júlia começou a chorar novamente. Eu já estava imune às suas lágrimas. Por volta das 10, a Rita chegou na sua Hilux velha, mas funcional, para levar as últimas caixas mais pequenas. Joana, pronta para a liberdade? Prontíssima. A casa foi se esvaziando lentamente. A minha cama desmontada, o meu guarda-roupa, as caixas de roupa, os livros, as panelas. Cada peça que eu escolhera levar comigo desaparecia, deixando para trás um eco de vazio. Paulo permaneceu afundado no sofá da sala, uma estátua de incredulidade. Os seus olhos seguiam o movimento, o desaparecimento do seu mundo, mas os seus braços não se moveram para ajudar. Os seus lábios não proferiram uma única palavra. Ao meio-dia, estava tudo carregado. Os rapazes da mudança fecharam o caminhão. Dona Joana, nós vamos andando, está bem? A senhora conhece o endereço? Conheço. Vemo-nos lá. Rita foi até a cozinha preparar um café rápido. Fiquei sozinha na sala com Paulo e Júlia. A casa estava estranhamente silenciosa. O espaço onde antes havia móveis agora devolvia o som dos nossos passos. Então é isto, disse Paulo, a voz rouca. Vais mesmo embora. Vou. E nós? Vocês vão ter de se virar, como eu disse. Júlia fungou, limpando as lágrimas com as costas da mão. A senhora é má, sogra. Muito má. Não sou má, Júlia. Só estou cansada de ser boa sozinha. Peguei na minha mala e caminhei até a porta da frente. A minha mão pousou na maçaneta, aquela que eu girara milhares de vezes ao longo de 40 anos. Respirei fundo. Paulo? Ele ergueu o olhar. O teu pai fez-me prometer que eu cuidaria de mim. Demorei, mas estou a cumprir a promessa. Espero que um dia entendas. Nunca vou entender, mãe. Estás a abandonar-nos. Não, Paulo. Vocês abandonaram-me primeiro, no dia em que decidiram que eu só existia para vos servir. Saí e fechei a porta atrás de mim. Rita esperava-me no carro, com o motor ligado. Pronta? Olhei para a casa uma última vez. A fachada branca, o portão verde, a jabuticabeira no quintal, as janelas por onde vi o meu filho crescer. Depois, virei o rosto para a frente. Pronta. A viagem até o Guarujá demorou 2 horas e meia, no trânsito de sábado. Quando chegamos à minha rua, o caminhão da mudança já nos esperava. A casinha amarela com venezianas brancas parecia sorrir para mim. Saí do carro e caminhei até ao portão. Inseri a chave na fechadura. Girei. Clique. A porta abriu-se. Eu estava em casa. De verdade desta vez. Os rapazes da mudança foram rápidos. Em 3 horas, estava tudo lá dentro. Caixas empilhadas na sala, a cama montada no quarto, o guarda-roupa encostado à parede. Paguei-lhes, dei uma gorjeta generosa e, de repente, estava sozinha. Bem,
Não totalmente. A Rita ficara para me ajudar a desembalar. Passamos o resto da tarde a organizar o meu novo mundo. Roupas no armário, panelas na cozinha, livros numa prateleira improvisada, fotografias da Laura na cômoda do quarto. Quando o sol começou a descer no horizonte, a Rita sugeriu: Vamos ver o pôr do sol na praia? Caminhamos os 2 minutos que nos separavam da areia. A praia estava quase deserta. Um final de tarde de sábado, fora de época. Sentamo-nos na areia, ainda morna do sol do dia. O céu transformou-se numa tela de azul, laranja, rosa e roxo. E eu, pela primeira vez em muito, muito tempo, senti paz. Fizeste a coisa certa, Jô, disse a Rita em voz baixa. Eu sei. Não sentes culpa? Um pouco. Menos do que imaginei que sentiria. E se o Paulo nunca te perdoar? Aquela pergunta doeu. Claro que doeu. Ele era o meu filho. Mas, se ele nunca me perdoar, significa que nunca entendeu o mal que fez. E nesse caso, Rita, não tenho a certeza se quero o perdão dele. Ela abraçou-me. O sol desapareceu por completo, deixando o palco para as primeiras estrelas. O som das ondas, constante e reconfortante, preencheu o silêncio. Bem-vinda à casa, Joana, sussurrou a Rita. E eu estava. Pela primeira vez em décadas, eu estava realmente em casa. Nos dias que se seguiram, mergulhei na minha nova rotina. Acordava às 6 com a melodia do mar. Fazia café só para mim, exatamente como eu gostava. Sentava-me no terraço, a olhar a imensidão da água enquanto o sol despontava. Depois, caminhava na praia, sem relógio, sem pressa. Apenas eu e a minha liberdade. Era uma vida simples, mas era a minha vida. Paulo ligou-me uma semana depois. A sua voz estava diferente, menos agressiva, mais cansada. Conseguimos um apartamento. Que bom. É pequeno. 2 quartos, numa zona menos boa, mas foi o que conseguimos pagar. Fiz silêncio. Mãe, eu. Ele suspirou. Eu não te entendo, mas espero que sejas feliz aí. Não era um pedido de desculpas, mas vindo do Paulo, era o mais próximo que eu alguma vez teria. Obrigada, filho. Cuida da Júlia e do bebê. Estou a tentar, mãe. Estou a tentar. Ele desligou. Sentei-me no terraço, a olhar o mar, e percebi algo curioso. Não sentia culpa, nem arrependimento. Apenas uma estranha e sombria satisfação. A satisfação de quem virou o jogo. A ironia deliciosa era que eles me tinham expulsado do meu quarto e, em resposta, eu os expulsara da casa inteira. Justiça poética, na sua forma mais pura. 3 meses depois, acordei num sábado com uma sensação estranha no peito. Não era dor, nem tristeza. Era um vazio. A satisfação vingativa que sentira começava a transformar-se em algo mais complexo. Não era arrependimento, que fique claro. Era uma consciência incômoda do que eu me tinha tornado. A Rita passou para tomar café. Estás quieta hoje, observou. Estou a pensar. No Paulo? Em mim. Rita, eu fiz a coisa certa. Joana, já falamos sobre isto 1000 vezes. Não falo de vender a casa. Falo do modo como o fiz, do prazer que senti ao vê-lo a sofrer. Ela pousou a chávena. És humana, Jo. Depois de décadas a ser pisada, é natural sentir satisfação quando a situação se inverte. Mas isto é saudável? É esta a pessoa que eu quero ser? Quem eu queria ser? Durante quase 70 anos, fui a Joana que servia. A Joana que abria mão de si. Nos últimos meses, fui a Joana vingativa,
a estratega fria. Mas quem era a Joana que eu queria ser daqui para frente, Alcida Freit? Não sei, respondi, com uma honestidade que me desarmou. Naquela tarde, fui à igreja do bairro. Não era uma mulher particularmente religiosa, mas senti essa necessidade. A igreja estava vazia, silenciosa. Sentei-me num banco do fundo e, pela primeira vez desde que tudo começara, permiti-me sentir tudo. A raiva que carreguei durante décadas, a sensação de invisibilidade. Mas senti também a frieza calculista com que orquestrara a minha vingança, o prazer sombrio que senti ao vê-lo sofrer as consequências dos seus atos. Será que, na ânsia de me libertar, me tinha tornado um reflexo daquilo que mais desprezava? Seria eu, então, uma pessoa que usava os outros para benefício próprio? A pergunta ecoava no silêncio da nave vazia. Posso ajudá-la, minha filha? Levantei a cabeça. Ao lado do banco, um padre idoso, de cabelos brancos e olhos de uma bondade antiga, me observava. Eu, eu não sei se vim para me confessar ou para me justificar, padre. Ele sorriu, um sorriso que parecia conhecer as dobras da alma humana. Às vezes, as duas coisas são uma só. Permite que eu me sente? Assenti com um aceno de cabeça, e então as palavras vieram. Uma torrente ininterrupta sobre o jantar, o ultimato, a venda da casa, a mudança. O prazer gélido que senti e a culpa que agora, como uma maré lenta, começava a subir. Ele me ouviu num silêncio profundo, até a última palavra. E a senhora acha que agiu errado? Ele perguntou, quando o silêncio retornou. Eu não sei. Eu defendi a minha dignidade, mas fiz isso com uma frieza que me assusta. Joana, disse ele, virando-se para me encarar. Por quanto tempo a senhora foi boa? A vida inteira. E aonde isso a levou? A um jantar onde meu filho me expulsou do meu próprio quarto. Então, talvez a bondade sem limites seja tão destrutiva quanto a crueldade sem motivo. Aquelas palavras me atingiram como um sino de igreja. O que a senhora fez, ele continuou, foi estabelecer um limite. Tardio, drástico, talvez até traumático, mas um limite. E o seu filho, que viveu 42 anos sem encarar uma consequência real, está apenas aprendendo a lição que deveria ter recebido décadas atrás. Mas eu senti prazer em vê-lo sofrer. E isso a torna um monstro ou apenas humana? Eu não tinha resposta. Joana, você não matou, não roubou, não destruiu vidas por puro sadismo. Você apenas parou de se sacrificar. Se isso causou dor a quem estava habituado ao seu sacrifício, bem, essa é uma dor pedagógica. Ele se levantou, pousando a mão em meu ombro. Você não precisa da minha absolvição, filha. Precisa da sua. E só você pode decidir se a merece. Fiquei na igreja enquanto o sol se punha, tingindo os vitrais com cores de fogo e melancolia. Ao sair, não me sentia mais leve, mas sentia-me mais clara. Sim, eu tinha virado o jogo com uma frieza calculista. Sim, eu sentira uma sombria satisfação com o sofrimento deles. Mas não, eu não me arrependia, porque pela primeira vez na vida, eu estava em primeiro lugar. E se isso me tornava moralmente ambígua? Bem, talvez a moralidade perfeita seja uma mentira que contamos a nós mesmos para nos sentirmos superiores. Uma semana mais tarde, a carta chegou. Não um e-mail, não uma mensagem. Uma carta de papel, dentro de um envelope bege, com meu nome caligrafado na frente. O carimbo postal era de São Paulo. Abri com as mãos trêmulas. Era de Paulo. Mãe, escrevo porque não conseguiria dizer isto por telefone.
sem que virasse mais uma briga. A Júlia perdeu o bebê. Meu coração não parou. Ele se contraiu, dolorosamente. Foi no segundo trimestre. Houve complicações. Os médicos disseram que o estresse contribuiu. Ela está devastada. Eu estou devastado. E uma parte de mim quer te culpar. Quer gritar que foi tudo sua culpa. Que se ainda estivéssemos na casa, com conforto e sem preocupações financeiras, nada disso teria acontecido. Mas a terapeuta que comecei a ver, sim, estou fazendo terapia, me fez enxergar outra coisa. A culpa não é sua, mãe, é minha. Eu te usei. A vida toda. Sempre que eu precisei de algo, lá estava você, pronta para me salvar. Dinheiro, moradia, comida, apoio, sempre você. E eu nunca perguntei do que você precisava. Nunca perguntei se estava cansada, se queria algo diferente, se era feliz sendo minha eterna rede de segurança. Eu presumi que ser mãe era isso, uma fonte inesgotável de recursos. E quando você finalmente disse não, quando finalmente impôs um limite, eu não soube lidar. Não estou dizendo que te perdoo. Ainda sinto raiva. Ainda acho que você poderia ter agido de outra forma. Mas agora entendo que eu também poderia. Poderia ter te respeitado. Poderia ter te valorizado. Poderia ter te tratado como uma pessoa, não como uma função. Não sei se voltaremos a nos falar. Não sei se consigo te perdoar por completo, mas queria que soubesse. Eu entendo agora. E talvez isso seja um começo. Paulo. Eu li a carta uma, duas, 10 vezes. As lágrimas escorriam, mas não eram simples. Eram um amálgama confuso de dor e outra coisa. O bebê. Eles haviam perdido o bebê. E uma parte de mim, a parte sombria e recém-descoberta, sussurrava com uma satisfação terrível. Eles mereceram. Consequências têm um preço. Contudo, a mãe em mim, aquela entidade que eu tentava sufocar, mas que se recusava a morrer, gritava em agonia. Era meu neto, ou neta, uma vida que jamais existiria. E sim, talvez o estresse da situação financeira tivesse contribuído. E sim, fora eu quem criara aquela situação. Então, a culpa era minha? Sentei-me no terraço, a carta na mão, o mar à minha frente, e percebi algo perturbador. Mesmo sabendo do bebê, mesmo sentindo a punhalada da dor, eu não me arrependia. E isso me assustava mais do que tudo. Significava que a mudança era real, irreversível. A Joana que teria se culpado, que teria voltado correndo para São Paulo, de carteira e coração abertos para consertar o mundo deles. Aquela Joana morrera no jantar de sexta-feira. E em seu lugar, nascera alguém que eu ainda estava aprendendo a conhecer. Alguém mais forte, mais fria, mais livre e infinitamente mais só. Liguei para Laura naquela noite. Vó, você soube? Soube. Seu pai me escreveu. Uma pausa. É horrível, não é? A Júlia deve estar destruída. E você? Como está? Eu? Triste. Seria meu irmão. Ou irmã. Ficamos em silêncio por um instante, o som das ondas preenchendo a linha. Vó, você se sente culpada? Que pergunta direta. Que pergunta difícil. Sinto a dor da culpa? Sim. Arrependo-me da minha decisão? Não. Como isso é possível? Porque podemos lamentar as consequências de nossos atos sem nos arrependermos dos próprios atos, Laura. Eu lamento imensamente pelo bebê, mais do que consigo expressar. Mas se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, porque a alternativa era continuar a ser pisada, e eu não podia mais viver daquela maneira. Isso faz de você uma pessoa má? Sorri,
um sorriso triste que ela não podia ver. Talvez, ou talvez, apenas me torne humana. Hoje, 6 meses depois da minha chegada ao Guarujá, acordo com o som das ondas e o perfume da maresia que entra pela janela. Não é a paz da inocência, mas a paz da aceitação. E pela primeira vez na vida, é uma paz que é só minha.